Dois homens subiam ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Então, aqui nós temos a história desses dois camaradas aqui, o fariseu e o publicano, né? Eu não sei se vocês conseguiram pegar aqui o espírito da coisa, ouvindo a história aqui desse fariseu abençoado aqui, né? Puxa, que arrogância, né? Ó Deus, graças te dou, porque sou melhor, não sou como os demais homens, né? Não sou como esse injusto aí, como esse publicano. Então, assim, ele se achava melhor do que os outros, né? A gente começa estudando, eu amo muito ler Atos. Gosto demais, leio sempre Atos, porque me traz uma referência muito segura do que é a igreja de Cristo, como deveria ser a igreja de Cristo, né? Atos. A gente está continuando a escrever, né? A gente continua escrevendo o Atos, né? A igreja continua escrevendo, mas ali a gente tem uma referência bem legal, como funcionava. Eu gosto de buscar ali nos discípulos, nos apóstolos, qual era o tipo de mensagem que eles pregavam, né? Qual era o foco da mensagem, o resultado na vida das pessoas, como é que era o mover do Espírito Santo ali. E a gente descobre no meio disso tudo, a gente vê também os fariseus, aqueles abençoados fariseus que perseguiam o tempo todo, né? Aonde tinha um mover ali, estava um fariseu enchendo o saco ali, querendo atrapalhar a obra de Deus, né? Quando Jesus pregava, lá estava um fariseu. Jesus fazia uma cura, tinha um fariseu ali. E olha, o fariseu, ele usa, o que ele usa para atacar e condenar alguém? O que ele usa? A própria palavra. Ele vai buscar na palavra argumentos religiosos para dizer que você está errado. Não pode fazer, a lei diz que não pode, né? E tal. Mas, na verdade, o fariseu, ele é movido por quê? Por inveja. O fariseu, ele é movido por inveja e por outras coisas mais. Ciúmes, e aí vai. Então, nós começamos já aqui vendo uma diferença, e eu queria hoje trazer uma palavra muito, muito simples para vocês. A respeito, a gente começa a ver aqui um polo, dois polos, né? De um lado, nós vemos assim o extremismo do fariseu, que vê a religião, que vê as coisas de Deus como algo de religiosidade, sabe? Ser um religioso sempre foi um problema muito grande, desde a época de Jesus, a época dos discípulos, e no decorrer da história da igreja, os fariseus sempre foram aquele povo muito complicado, um espinho mesmo na vida de todo pregador, de todo homem de Deus. E continua sendo até hoje. Só que mudou um pouco o perfil do fariseu, né? Mudou, não mudou? A gente não tem mais aquele fariseu como antigamente, mas nós temos hoje fariseus, e talvez você possa se assustar com o que eu vou dizer, mas é possível que a gente tenha fariseus aqui em nosso meio. Fariseus modernos, né? É possível ou não? É possível, mas por quê? Porque muitas vezes a gente entende as coisas de Deus de forma errada. Não é culpa, às vezes, do cara. O cara é gente boa. Mas ele aprendeu de forma... De repente, ele veio de uma igreja onde realmente tem muito espaço para crescer esse tipo aí de farisaísmo, né? Existem lugares que cresce muito fariseu. E aí, dali, ele vai espalhando aí a semente dele para onde ele vai, né? A igreja que ele chega, ali já chegou o farisaísmo também, ele já começa a incomodar as pessoas. E o que o fariseu faz? Geralmente ele está com o dedo assim, né? Certo? Apontando para a vida da pessoa, buscando erro nas pessoas para atacar e tal. Eu fui uma pessoa, em toda a minha vida, vou ser bem sincero,
eu fui uma pessoa muito preocupada com a minha imagem espiritual. No sentido que eu me cuidava o máximo para não deixar escapar nada, tipo assim, cuidar para que as pessoas não tivessem motivo de falar mal de mim, dizer, nossa, que crente meia boca, né? Que crente fajuta é esse aí. Então eu tinha essa preocupação assim com a minha imagem, né? E durante muitos anos foi assim realmente. E hoje não, hoje eu já, graças a Deus, me libertei disso. Eu não tenho preocupação assim do que as pessoas vão pensar de mim, sabe? Não interessa mais. A gente aprende que nós temos que glorificar a Cristo. Nós temos que pregar o seu evangelho, nós temos que ser sinceros. E quando você aprende a ser sincero diante de Deus, a entender que por mais que você tente ser um cara super espiritual, um cara legal, um cara que cumpre tudo certinho, bonitinho, você não vai conseguir. Então nós temos que entender, ser sinceros, sabe? Que realmente perfeitos ninguém vai ser. Nós temos que conduzir a nossa vida de forma natural no reino de Deus, buscar conhecer as leis de Deus, conhecer os mandamentos, a vontade de Deus e procurar praticar, amém? A própria Bíblia nos incentiva a estar buscando a vontade de Deus para a nossa vida, mas isso é dentro de uma naturalidade. Buscar em espírito, para que o Espírito nos conduza e nós possamos, sim, não dar testemunho, né? Mas primeiro ser uma testemunha de Cristo. Então aí já começa, aos poucos, a gente começa a quebrar esse lado fariseu dentro de nós. Muitas vezes nós somos fariseus, assim, não porque queremos ser. A coisa vai, daqui a pouco a gente está apontando para o erro das pessoas, e aí vai, né? Então como introdução, eu citei esse texto aqui, onde mostra essas duas situações, desse homem fariseu e do publicano ali que estava de boa ali, orando ao Senhor, não queria nem levantar os seus olhos ali, glorificando a Deus na sua humildade. E é assim mesmo, o Senhor exalta aqueles que se humilham, aqueles que se colocam debaixo da sua potente mão. Hoje, nessa minha exposição aqui, eu queria contar alguns testemunhos depois, porque o Senhor trabalhou muito na minha vida, no decorrer dos anos, fui muito confrontado nessa questão de perdoar, de pedir perdão, de viver a vida cristã assim, na boa mesmo, assim, tirar toda a religiosidade. Isso, com o tempo, Deus foi moldando a minha vida, e eu queria compartilhar um pouco disso com os irmãos, né? Então nós temos dois lados aí. De um lado, os fariseus, que buscam cobrar das pessoas, e outra, como eu falei antes, o fariseu, ele é movido, e é fácil de você identificar o fariseu, porque ele é movido por ciúme e por inveja, né? Então, se você vê uma pessoa que vem te atacar, eles já vieram crentes reclamar do meu cabelo, do comprimento do meu cabelo, do tipo de música que eu ouço. Se eu faço um rock, se eu canto uma música secular, coloco lá, faço um cover, tem um fariseu que vai se levantar e vai chegar lá e vai dizer, não deve, irmão, isso aí é música secular, né? Isso aí não pode, isso é pecado. Então sempre tem. Quem aqui já viu lá no Facebook guerra lá daqueles camaradas que diz que não pode cantar, não pode fazer um cover, não pode ouvir secular, e os outros, não tem problema, dá para liberar geral. Vocês já viram essas guerras por aí? Tem uns camaradinha famosos na internet, a gente sabe até o nome dos caras aí. Não dá para... a gente tem que ter um cuidado, assim, sabe? Se você que é músico aqui, a igreja só tem músico praticamente, né? Você vai fazer um cover ali, né? Eu já fiz um cover, por exemplo, da música do Iron, né? Bruce Dickinson lá, fiz Love in Vain. Não, Love in Vain é uma outra aí, não lembro agora o nome. Wasting Love, nossa, deu o que falar, né? Pintou fariseu de todo quanto é lado. Mas assim, se por um lado existe esse extremismo, né? Não pode isso, não pode aquilo, como a Bíblia mesmo diz, né? Aquelas pessoas, o que não pode, né? Você não pode fazer nada, né? Por outro lado, existe também o extremo daqueles que pode tudo. Aí as pessoas começam, a Bíblia, aliás, nós aprendemos que isso aí é o tipo de, é uma liberação assim exagerada, sabe? Libertinagem mesmo. A galera pode tudo. Se você lembrar, há 10 anos atrás, por exemplo, se você falasse um palavrão, quem aqui é cristão há muito tempo, se você falasse um palavrão,
aquilo já pesava na tua consciência, você já ia lá e dizia, oh, Deus, me perdoe e tal. Entendeu? Você tinha uma outra mentalidade. Antigamente, eu lembro, eu fiz seminário e trabalhava ali na igreja, era cooperador ali com o pastor, e a gente estudava muito a respeito de autoridade espiritual. E a gente aprendeu que pastor, não só pastor, mas toda autoridade precisa ser obedecida mesmo. Você precisa entender que aquela é a autoridade de Deus sobre a tua vida, e você vê isso lá no deserto, em Moisés, né, as pessoas se rebelando contra a autoridade de Deus e recebendo castigo sobre a sua vida. Então nós aprendemos que se deve obedecer à autoridade espiritual. E hoje, como é que a gente trata os nossos pastores, as autoridades espirituais? Muitas vezes a gente bate boca mesmo e, se puder, xinga. Manda ele para aquele lugar. Né? Quantas vezes assim já não passou? Eu fiquei sabendo de situações de pessoas que brigaram assim, em redes sociais com pastores, com o Pipe. E aí vai, pessoas assim que enfrentam e que falam mesmo. Aí você vê o quê? Falta de respeito, aquela falta, né, de reverência. E não só isso, a gente vê também que hoje em dia aquela santidade, aliás, o temor a Deus, também foi diminuindo nas nossas vidas. Você que caminha há mais tempo com Cristo, você vai perceber que antigamente você tinha um tipo de temor a Deus, né? Você tinha mais reverência, mais temor a Deus. Você tinha dependência do Espírito, muito mais do que hoje. Você dependia do Espírito. A tua oração era mais fervorosa. A tua busca na palavra era mais fervorosa. Mas com o tempo a coisa foi diluindo um pouco, foi ficando tudo tranquilo. Vieram a tecnologia, o computador, as redes sociais, e foi tomando tempo, o ativismo, um monte de coisa e tal. E com o tempo a gente foi se afastando das coisas do Espírito, se afastando das coisas de Deus. E a gente foi dando lugar a isso. Há um pouco de carnalidade, né? A reverência ao Espírito Santo, a santidade foi se afastando das nossas vidas, e com o tempo a gente foi se tornando aquele cristão morno. Né? Sabe quando a Bíblia diz que nós começamos no Espírito e depois fomos aos poucos se desviando. Então isso é muito comum quando nós nos deixamos levar por esse mundo. O que a Bíblia diz em Romanos 12? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Né? Pela renovação, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, isso é não se conformar com o mundo. Eu estava com o Renatinho e o Alessandro com a banda Stauros em um evento aí, e um monte de banda tocando e tal. O objetivo era evangelizar. O objetivo do evento, evangelizar. Metanoia é o nome do evento. Certo? Cadê o irmão Metanoia? Então, deveria ser algo assim, onde cada banda subia, tocava a sua música, falava de Deus. Isso aí é padrão, eu venho disso. Há 10, 12, 15 anos atrás funcionava assim. Aí o cara está tocando ali, de repente a alça dele escapa. O cara para a música no meio e fala, galera, dá um tempo aí, deixa eu pegar essa pi que caiu aqui. Aí, quer dizer, assim, microfone. E no meio também, entre uma música e outra, um pi daqui, um palavrão daqui e outro ali. Se o cara consegue, num show evangelístico, soltar 10 palavrões durante o show dele, então como é que está a vida dessa pessoa? O que a Bíblia fala a respeito do coração? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se no teu coração está cheio, vai sair aquilo. Como é que nós devemos nos comportar como cristão? A Bíblia diz, falar entre vós com cânticos e salmos espirituais. Então está aqui um fariseu dizendo para vocês, sejam super espirituais. Não é isso. Nós temos que buscar o equilíbrio, né? Então é isso. A gente estava falando de dois polos. Por um lado, pessoas extremamente religiosas, que você não pode nada, que não sei o que, te jogam um peso terrível sobre os seus ombros, um tipo de cristianismo impossível de ser praticado, te colocam a lei sobre os teus ombros, você tem que praticar a lei, você não pode, não pode, não pode. E, por outro lado, também existe aqueles que não querem ser religiosos, mas, ao mesmo tempo, também a vida com Deus vai, entendeu? Vai levando de qualquer jeito, e a gente acaba também entrando num outro extremo que não é legal. E uma vez eu li um livro do John Stott, e todo o tema do livro ali era esse equilíbrio. Geralmente, a verdade está no centro.
sabe? Nem para a esquerda, nem para a direita, mas está no centro. É buscar um equilíbrio entre esses dois polos aí. Amém? E eu queria falar, então, de algumas coisinhas básicas do cristianismo, algumas coisas que nós precisamos colocar em prática e não esquecer. Porque com esse período de escuridão que a gente vive, é fácil você se esquecer desses pontos. Do que é o cristianismo, tá bom? Eu estou falando isso, tem pessoas que estão começando hoje. Tem pessoas aqui de 20, 30 anos de cristão? Tem. Mas tem gente que está dando o seu primeiro passo hoje. Como é que é a tua vida cristã? Como deveria ser a tua vida cristã? Em primeiro lugar, nós temos que evitar tudo aquilo que é ordenança de religiosidade, peso sobre as nossas vidas, sabe? E buscar, porque o fardo de Jesus, aliás, o jugo, né, é suave. O fardo acho que eu estou confundindo aqui, né? É suave, amém? De Cristo. Então nós temos que buscar isso, conhecer o caminho dele, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Primeira coisa que eu quero ler aqui é 1 João 4:20, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Parece uma coisa óbvia e normal isso aqui, mas, irmão, às vezes no nosso meio acontece muito isso, essa falta de amor com o nosso próximo. Sabe? Pode acontecer isso, de você passar 2, 3 anos na mesma igreja, vendo as mesmas pessoas, e às vezes você passa pela pessoa, ela malemar te olha, porque ela não consegue te amar. De repente você não faz parte do núcleozinho de 10 pessoas que ela gosta, que ela vai sair a vida inteira. Então, assim, é difícil a gente amar as pessoas, suportar os erros das pessoas. Né? Eu posso citar assim, alguns nomes, de pessoas fervorosas, que vão à igreja 3, 4, 5 vezes por semana, que fazem discipulados para serem evangelistas, pregadores e tudo mais, pessoas fervorosas, nossa, mas que quando chega em casa não tem relacionamento nenhum com a família, com a mãe, com irmãos, não sabe o que é amor, não tem a menor noção do que é isso. Uma vez, um líder, onde eu estava, uma vez eu fiquei sabendo que um líder disse assim, a pessoa chegou e disse, olha, a minha célula está assim, está funcionando legal, mas sabe aquela pessoa lá que eu estou investindo nela? Pois é, ela não está dando resultado, ela não está crescendo. Então, aquela pessoa que estava acima dessa irmã, ela falou, minha irmã, faz o seguinte, deixa para lá, foca nos outros, foca naquele que está dando resultado. Então, o que é? Uma empresa onde a gente, não sei, potencializa pessoas para dar resultados? Não é assim. Nós temos que amar o nosso semelhante, o nosso próximo. Então, ali a pessoa não está dando resultado. Não existe isso. Nós temos que trazer a pessoa para o nosso convívio, né? Trazer a pessoa para junto de nós. Amar essa pessoa. Caminhar com ela. Né? Como é que funciona? Quando você está na rua caminhando e, de repente, você olha e vê um irmãozinho da igreja que você achava que ele era benção mesmo, cheio do Espírito, e de repente você vê ele ali dando mau testemunho e tal, palavrão, não sei o quê, tomando um monte, e de repente fazendo coisas que não convém a um cristão. Aí você pode agir como um religioso, né? Sair condenando, falando mal dele para todo mundo, ou pode não, chegar nele, dizer, querido, eu queria conversar com você, vamos dar uma saída aí, vamos caminhar junto, e de repente, nesse caminhar junto, você já vai discipulando ele de novo, vamos orar junto, vamos caminhar junto, e traz ele de volta, começa a orar com ele, vai estudar a Bíblia com ele. Quer dizer, dessa forma você vai ganhar o irmão sem queimar, né? Sem sair falando mal, sem sair agindo como... Porque aí é a diferença de quem ama e quem não ama, amém? Então, assim, eu tenho vivido e tenho visto, quer dizer, essa realidade muito próxima da minha vida, até em familiares, assim, sabe? Essa situação de amigos e pessoas super dedicadas na igreja, mas não tem a menor noção do que é amar o seu irmão, a sua família, seus queridos. Perdeu completamente. Porque virou um religioso. Passou a cuidar só das coisas de Deus, achando que as coisas de Deus é isso. É templo, é parede, é ministério, é tocar, é cantar. E não é isso. Na verdade, isso nem precisa existir. Se nós nos congregarmos aqui, levantar 2, 3 pessoas cantando aqui, todo mundo cantar, orar, ler a palavra, acabou, fechou. Esse louvor, essa música, tudo isso aí, esse monte de coisa, isso aí ajuda, isso aí é bom. Mas não é a igreja. A igreja é relacionamento.
é vida, é as pessoas se amando, se suportando, né? Outra coisa que a Bíblia nos incentiva é suportar mesmo o erro, é difícil suportar aquele irmãozinho chato, aquela pessoa, né? Mas assim, na nossa família acontece muito isso, amém? Suportar as pessoas é difícil, mas é isso, nós somos chamados a amar, a suportar uns aos outros. Colossenses 3:13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então é um mandamento, né? É vontade de Deus que nós devemos tirar toda a nossa religiosidade, jogar por terra todos esses, sabe, esses esqueminhas. E é isso, buscar amar uns aos outros e estar de bem, fazer paz um com o outro, promover a paz. Amém? E as últimas duas coisas que eu queria frisar aqui essa noite é sobre o perdão. É algo que eu tenho estudado, assim, tenho visto durante toda essa caminhada minha, depois que eu vim da Itália para cá também. E é uma coisa assim, é muito difícil você pedir perdão e perdoar. Isso é algo muito, muito complicado. Mateus 6:12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém? Proteger a integridade do seu irmão. Então, assim, nós somos chamados a perdoar. A gente vê pessoas morrendo aí, sabe, com problemas seríssimos emocionais. Porque é doença psicossomática, doença que tem fundo na alma, falta de perdão, não é verdade? Falta de perdão. Já vi casos de pessoas que, olha, não adianta. Todas as situações, você tem toda a razão, você chega na pessoa, a pessoa não consegue reconhecer o seu erro e pedir perdão. Não consegue. É algo difícil. Uma vez, em Camboriú, depois de 4 anos na igreja ali e tal, daí eu estava me organizando para ir para a Itália, e na semana antes de viajar, no último culto, eu tinha 2, 3 situaçõezinhas ali que me trazia ainda um pouco de amargura e tal. Aí eu falei, diante de Deus, eu decidi chegar em uma dessas pessoas, em todas elas, uma por uma, e conversar, abraçar, pedir perdão, sabe? E aí, com o tempo, Deus foi me ensinando assim, o quanto é bênção, sabe, para nossas vidas, quando nós aprendemos a fazer isso. É disso que eu estou falando. Cristianismo é outra coisa. Não são, sabe, esses esquemas que as pessoas nos mostram aí fora. É isso, é o viver diário com Deus, é isso, é o depender do Espírito a cada dia. Eu quero, como conclusão, assim, eu queria ler esses versículos. Há um texto na palavra que eu sempre amei demais. É algo assim que eu olho assim, vejo uma preciosidade muito grande nesses textos, onde fala dos frutos do Espírito. Porque é algo que você não pode forjar com a sua força, com o seu entendimento, porque a gente já recebe lá na infância, muitas vezes o nosso caráter é forjado ali para fazer tudo errado, né? E às vezes na nossa personalidade, e é verdade que dentro de nós há um potencial enorme para nos transformar em delinquentes, em pessoas perigosíssimas, não é verdade? Então, assim, até uma vez no Renovo, onde o Pipe pregava, que a gente é isso, a gente tem um potencial dentro de nós imenso para ser um homem terrível, uma pessoa terrível, né? Um assassino, e vai. Então, assim, já naturalmente nós temos a tendência de sermos pessoas pecaminosas, pessoas estragadas. E o que faz a diferença na nossa vida é só o caminhar em espírito mesmo. Vamos ler aqui, deixa eu ver, Gálatas 5. Eu vou ler com vocês. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você quer buscar religiosidade, é isso aqui. A religião é amar o próximo. Amém? Amar o próximo. É isso aí, amar a Deus sobre todas as coisas. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede,
não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, eu sou bem sincero para você, eu fui uma pessoa que persegui muito o estudo a respeito do Espírito Santo. Eu gostava de ler os livros. Uma vez eu li um livro do Watchman Nee sobre o ministério do Espírito Santo. Tremendo. E li outros. Eu amo muito. Eu posso dizer que, nesse sentido, eu sou pentecostal. E se eu pudesse, eu falaria línguas estranhas. Eu orei muito para que Deus me desse, mas não me foi dado o dom de línguas. Mas eu amo muito. A Bíblia diz que o dom, quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Então, você está em contato espiritual com Deus. E o andar em espírito faz toda a diferença na nossa vida. Meu irmão, guarde isso. Muito mais do que você ficar se preocupando com estilo de música, com técnicas, com aparência, com um monte de coisa. Vamos buscar a caminhar em espírito. Vamos buscar. E é só na palavra de Deus. Amém? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. E vai, a lista é grande: invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos digo e declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui a Bíblia já coloca uma lista de coisas que é natural do ser humano. É natural nós andarmos aí fazendo todo tipo de coisa errada. Mas se nós que nascemos de novo, andarmos e caminharmos em espírito, amém? Então nós vamos ter um outro tipo de vida. Vai fluir algo de nós, algo que sim, vai contagiar as pessoas aí fora. Porque muita gente não quer aceitar, não quer ir para uma igreja, caminhar com Cristo e tal, porque muita gente apresenta um cristianismo chato, horrível de se seguir. Mas olha, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Não é isso. Nós somente vamos conseguir fazer diferença no mundo espiritual. Vamos deixar de ser religioso, né? Vamos deixar de ser essas pessoas distantes de Deus, quando nós aprendemos a caminhar com Cristo, a andar em espírito. Esse mundo